Como estão vocês? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre as doenças transmitidas por alimentos causadas por biotoxinas. As biotoxinas, como o próprio nome diz, estão relacionadas às toxinas produzidas por organismos vivos e especificamente aquelas relacionadas ao consumo de alimentos. Temos então envolvimento aí no consumo de peixes e de moluscos que podem estar contaminados por essas biotoxinas. Então, nessa tabela aqui, nós podemos ver vários tipos de toxinas, né? Na primeira coluna, a toxina, na segunda, quando esta é produzida, e o animal ou animais e órgão ou órgãos envolvidos. Então, a tetrodotoxina, ela é produzida pelos peixes antes da morte, aqueles, né, dessa família, né, do baiacu, e essa toxina vai estar presente nas ovas, no fígado e intestinos. Então, para consumir esse peixe, ele tem que ser muito bem eviscerado por pessoal treinado. No Japão, né, que se tem o costume de consumir esse peixe, dezenas de pessoas se intoxicam. Já ocorreram casos aqui no nosso país também. Não é muito comum fazermos o consumo de baiacu, mas algumas pessoas ao acaso consomem o baiacu e acabam ficando doentes, né? Desenvolvendo aí sintomas neurológicos que podem chegar a óbito. A cigoterra é uma outra biotoxina na qual as algas marinhas produzem, elas bioacumulam em diversas espécies aí de peixes tropicais e subtropicais, podendo ter sintomas gastrointestinais, neurológicos, cardiovasculares. Então, dependendo do indivíduo, né, por exemplo, num processo profundo aí de desidratação, pode ocorrer óbito? Pode, mas geralmente não chega a causar maiores problemas. Já relacionado, né, os moluscos bivalves, que são animais naturalmente filtradores e acabam acumulando, né, diversas substâncias, inclusive essas produzidas por algas marinhas, podem ter aí na sua carne o acúmulo de toxinas paralisantes, toxinas diarreicas ou neurotoxinas, toxinas amnésicas e, como vocês bem veem, conforme o nome, elas podem causar sintomas relacionados a paralisias, né, sintomas gastrointestinais, né, neurológicos e até mesmo provocar amnésia por um curto período. Você já deve ter ouvido falar nos últimos tempos, né, sobre a doença de RAF, né, que também é uma biotoxina, pelo menos até o momento é o que os cientistas estão chegando ao acordo. De qualquer forma, ela ficou bastante conhecida por causa da rabdomiólise, né, que ela provoca, e as pessoas chamam, né, de doença da urina escura por conta desse processo, né, de destruição aí do músculo e tudo mais, provocando esse escurecimento da urina. Então, associado então ao consumo tanto de peixe de água doce quanto de água salgada. Então, já tem aí na literatura científica o pacu-manteiga, né, o consumo de pacu-manteiga, de tambaqui, né, do olho de boi, de badejo. Já foram identificados tanto espécies de água doce quanto de água salgada, provocando essa doença. E aí não se sabe exatamente qual a toxina que provoca isso ainda está em estudo, mas parece que estaria relacionado também à produção de toxinas por microalgas, como vimos a exemplo ali dos moluscos bivalves. De maneira geral, né, você já deve ter visto também que os sintomas, né, são relacionados a dores musculares, justamente provocadas por essa rabdomiólise. Com isso, com essa destruição muscular, vão acumulando, né, essas substâncias que vão provocando, né, a insuficiência renal e o aparecimento da urina escura. Então, muita gente
né, veio a óbito ou teve sintomas muito graves por conta dessa insuficiência renal aguda. E aí, como é que se faz para controlar, evitar, né, prevenir o consumo dessas toxinas pelos seres humanos? Bom, lembrar que cozimento, defumação, secagem e salga não vai destruir essas toxinas. Então, tanto no consumo cru quanto de qualquer tratamento desse que nós estamos vendo aqui, não é possível ocorrer a destruição dessas toxinas. Então, a prevenção está justamente em identificar, né, as áreas onde tem animais, né, peixes, moluscos que possivelmente podem apresentar essas toxinas aí na sua musculatura, nos seus órgãos e tudo mais. No caso do baiacu, obviamente, a medida de controle ideal seria não consumir as espécies dessa família. E, no caso das outras espécies, realizar as análises químicas de ELISA ou cromatografia para identificar a presença das toxinas e, dessa forma, evitar a apanha, a captura dessas espécies. E é justamente isso que muitos locais fazem, a interdição dos locais onde essas espécies de peixe ou de moluscos poderiam ter um alto índice aí de toxinas presente. Santa Catarina, por exemplo, é um estado em que isso é bem organizado. Eles fazem essas análises e suspendem a captura, ou mesmo no caso de moluscos, quando se tem a produção e se detecta a presença, né, dessas toxinas, então não se permite a colheita. Então, já tem até, se vocês procurarem nos noticiários, vocês vão encontrar em alguns anos em que foi proibida a captura ou a retirada, né, desses peixes ou moluscos dessas áreas interditadas. Uma outra forma, né, de diminuir a presença dessas toxinas é o processo de depuração. Nos últimos tempos a gente tem visto bastante desses moluscos, principalmente sendo comercializados em supermercados. Então, assim, algo que era mais caro passou-se, acho que pela oferta, né, ser mais utilizado, que é uma forma de diminuir não só até essas toxinas, mas até a contaminação microbiológica ou outros tipos de contaminação química. Mas o processo de depuração ele ainda é caro e é lento quando comparados à questão do preço de comercialização, né, dos moluscos. Né? Então, a depuração aí sendo utilizada para as espécies de moluscos bivalves como uma forma de diminuir a presença dessas toxinas. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa de hoje. Então, compartilhem o nosso vídeo, curtam e continuem nos acompanhando. Até a próxima. Tchau!